Muito bem, pessoal. Então, voltamos aqui para o nosso próximo experimento, ainda dentro da volumetria de precipitação, né? Nós vimos um primeiro método no vídeo passado, que foi o método de Mohr. Né? Pelo método de Mohr, nós determinamos a concentração do nosso nitrato de prata. Então, espero que vocês já tenham feito os cálculos dessa concentração. Né? Lembra que nós fizemos em triplicata, logo nós tivemos 3 concentrações, uma para cada L, uma para cada titulação, e aí com a média dessas titulações nós encontramos a concentração final dessa nossa solução de nitrato de prata. E então, aproveitando essa solução de nitrato de prata que já está padronizada, nós já sabemos a concentração exata dela, nós vamos utilizar então o nitrato de prata como um titulante para esse próximo método, que é o método de Fajans. Então, agora, nesse vídeo, nós vamos começar pelo método de Fajans, aproveitando que nós já temos, né, uma certa concentração, um certo resíduo de nitrato de prata na bureta. Então, nós vamos completar a bureta com o nitrato de prata e, então, preparar a amostra para a determinação de cloreto dentro da sua solução. Então vejam que nós temos aqui a nossa primeira amostra, né? A nossa primeira amostra do dia, uma amostra de soro fisiológico. Então vejam aqui, né, um frasco clássico de soro fisiológico, desses comprados em drogaria. Tá? Esse soro fisiológico indica que é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, que é o que vocês estão vendo aqui no frasco. Né? E aí, claro, né, nós vamos verificar se nós temos realmente essa concentração de cloreto de sódio aí a 0,9%. Bom, vejam que o método de Fajans, ele está dentro da volumetria de precipitação, logo, nós vamos fazer o uso da formação de um precipitado utilizando um certo indicador para quantificar o cloreto, a espécie cloreto. Tá? Vejam que no método de Mohr, que já foi feito na aula passada, o método de Mohr usou um indicador que foi o indicador cromato. Né? O cromato formava, no momento do excesso de prata na solução, formava cromato de prata, que era um precipitado de cor pardo avermelhada. Nesse momento, no método de Fajans, o indicador ele vai ser um indicador chamado indicador de adsorção. Tá? Então, o nosso indicador nessa prática é um indicador chamado diclorofluoresceína. Esse indicador da família fluoresceína, ele vai ser o responsável por mostrar para a gente um ponto final da titulação baseado num fenômeno físico de adsorção. Então, o que significa isso? Eu trouxe até um papel aqui em branco, né, para ilustrar para vocês. Significa o seguinte, supondo, no caso nós de fato temos, né, supondo que nós temos uma solução de cloreto de sódio, deixa eu desenhar aqui no papel para vocês, né? Supondo que nós temos uma solução de NaCl, na presença de nitrato de prata, que vai ser o nosso titulante, quando eu tenho esses dois sistemas em contato, eles vão formar basicamente um precipitado de AgCl, né, que é um material em estado sólido, e aí nós vamos ter também sódio e nitrato, né, outras espécies que vão permanecer em estado aquoso. Bom, vejam que o nosso interesse é esse carinha aqui no estado sólido. Quando esse cloreto de prata se forma na reação química, ele se forma como partícula. Ele se forma como um material em estado sólido. Tá? Cloreto de prata em estado sólido. Vejam que enquanto eu não atinjo o ponto estequiométrico, na verdade, enquanto eu não atinjo o ponto de equivalência, o ponto final da minha reação, eu tenho cloreto de prata sendo formado nessas partículas, tá? E em torno dessa partícula, eu vou ter aqui excesso de cloro, da espécie Cl-. O que faz com que a minha partícula fique carregada negativamente.
Então, eu tenho esse sistema inicialmente. Partículas de cloreto de prata, excesso de cloreto na sua superfície, o que faz com que ela fique carregada negativamente. O meu indicador, ele tem, pelo menos o seu ânion, né, ele tem carga negativa. Então, quando essa diclorofluorescina está no meio, junto com esse sistema, ela não tende a se aproximar das partículas de cloreto de prata, porque elas estão superficialmente com uma carga negativa. Só que, a partir do momento em que eu coloco o nitrato de prata e esse nitrato de prata consome esse cloreto, formando cloreto de prata, quando eu não tiver mais cloreto disponível no meio, eu vou continuar tendo a minha partícula, as partículas, né, do cloreto de prata, só que agora eu não vou ter mais cloreto sobrando em volta. Quem que vai sobrar no meio? Vai sobrar prata. Né? Eu estou acrescentando, titulando, acrescentando prata. Ao sobrar prata no meio, a minha superfície, a superfície da partícula, começa a ficar carregada positivamente por conta da prata. Em excesso. E aí, nesse momento, o indicador, ele vai se aproximar dessa superfície e vai ser adsorvido nessa superfície. Quando o indicador se aproxima dessa superfície carregada positivamente, esse indicador ele deixa de ser um indicador de cor verde, tá? Então o meu indicador solto negativo ele é verde. Quando ele se aproxima do meio e ele é adsorvido na superfície, a superfície positiva da partícula, vejam que agora eu tenho uma condição positiva. Esse indicador ele vai mudar de verde para vermelho. Ele muda de cor. Então, vejam que nesse sistema, no seu estado inicial, eu tinha a formação inicial das partículas, né, do cloreto de prata. O precipitado, essas partículas são o precipitado. Né, com uma carga negativa pelo excesso de cloreto na superfície, até que esse cloreto é consumido pelo nitrato de prata, que é o meu titulante. A partir desse ponto, a próxima alíquota, a próxima gota de nitrato de prata faz com que eu tenha prata sobrando no meio, o que faz com que eu tenha uma partícula carregada positivamente na sua superfície. Quando ela está positiva, então ela atrai o indicador que já está ali no meio, o indicador, né, o ânion do indicador, o fluoresceinato. Quando esse indicador negativo, esse ânion do indicador, é adsorvido nessa superfície, ele deixa de ter a coloração verde e ele passa a ter uma coloração avermelhada. Na verdade, o que a gente vai observar na solução é uma cor rosa. Tá? Então, nesse momento, significa que eu não tenho mais cloreto. Então, eu atingi o meu ponto final de titulação. O que significa que eu consumi todo o cloreto. E aí, sabendo a concentração, o número de mols do nitrato de prata, eu sei o quanto eu teria de cloreto de sódio. E aí eu consigo, então, determinar a concentração de cloreto nessa minha amostra. Então, é por isso que, pelo método de Fajans, o indicador atua como um indicador de adsorção. Ele vai se aproximar da espécie positiva por adsorção, né, um fenômeno físico de adsorção, e nessa adsorção ele muda o seu comportamento eletrônico, deixando de ter um aspecto verde, passando a ter um aspecto mais avermelhado, o que faz com que a solução tenha uma característica, uma coloração rósea. Tá? Então, essa adsorção é o fenômeno físico que acontece no sistema, na superfície dessas partículas do precipitado formado, que faz com que a gente identifique o ponto final da titulação. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora.
Então, seguindo o protocolo, o que nós precisamos fazer? Né? Nós temos que coletar uma alíquota da nossa amostra, a nossa amostra de soro fisiológico, e nós vamos ter que diluir esse soro fisiológico. Tá? Então, o sistema diz: colete uma alíquota de 12,5 ml do cloreto do soro fisiológico. Eu já coletei utilizando uma bureta e transferi para a pipeta, a proveta, desculpa. Transferi essa alíquota de 12,5 ml para a proveta. Observei o menisco certinho, né? Eu tenho aqui os meus 12,5 ml. Então, essa alíquota vai ser transferida para um balão volumétrico de 50 ml. Tá? Então, eu já tenho o nosso balão aqui. Vou transferir essa alíquota de 12,5 ml da amostra para o nosso balão. E aí, para não perder a amostra, o que eu faço? Eu vou depois ter que completar o balão, né, avolumar o balão com água deionizada. Então eu vou aproveitar, deixa eu pegar aqui uma pipeta com uma piceta com água. Eu vou aproveitar para evitar a perda dessa quantidade de amostra que fica na parede da proveta. Eu vou lavar a proveta com um pouquinho de água e aproveitar para arrastar esse cloreto para dentro do balão. Tá? Então assim eu perco menos amostra, eu evito perda de amostra. Tá? Então, fiz uma lavagem, agora eu completo aqui o meu balão, né? Avolumo ele. Vou fazer aqui com calma, olhando o menisco, né? A marcação de volume para ajustar o menisco na altura dos olhos, por isso que está fora do campo de visão aqui da câmera, né? Pronto, menisco ajustado. Fecho o balão e homogeneizo o sistema. Vejam que o que eu estou fazendo nesse momento é uma diluição, tá? Bom, a partir desse momento, de acordo com o protocolo, nós vamos pipetar 10 ml dessa solução diluída e vamos transferir para um Erling. Então eu vou separar 3 Erlings, né, lembrando que eu vou fazer a minha titulação em triplicata. E aí, utilizando a minha pipeta volumétrica de 10 ml, eu vou transferir 10 ml para cada Erling. E agora, então, eu tenho o meu Erling de número 1, meu Erling de número 2 e o meu Erling de número 3. Agora, em cada um deles, eu vou adicionar aproximadamente 20 ml de água destilada. Então, com auxílio de uma proveta de 50 ml, coleto 20 ml de água e transfiro para o primeiro Erling. Para o segundo. E para o terceiro.
Faço a homogeneização do sistema, né? Agora nós vamos acrescentar 1 ml de uma suspensão de dextrina. Essa dextrina, ela foi recentemente preparada. Ela é um colóide que ajuda ao formar o precipitado de cloreto de prata, fazer com que esse precipitado permaneça disperso no meio, né? Ajuda a fazer com que ele não aglomere. Isso é importante porque se o indicador depende da superfície do precipitado para ser absorvido, quanto mais disperso e desaglomerado estiver esse precipitado de cloreto de prata, quando ele estiver sendo formado, melhor e mais sensível é o sistema. Então essa dextrina vai servir para manter a dispersão do precipitado assim que ele for formado, tá? E aumentar a área, aumentando assim a área de contato do precipitado, das partículas do precipitado com o indicador que a gente vai colocar já já. Então eu preciso colocar 1 ml dessa suspensão de dextrina. Então eu vou pegar aqui uma micropipeta. Essa micropipeta ela tem marcação em volume, tá? Essa micropipeta marca até 3 ml. Então eu vou completar 3 ml, se eu conseguir aqui, e dispensar 1 ml em cada Erling, tá? Pronto. Melhor descartar. Então, 1 ml de dextrina, uma solução previamente preparada, né? Dextrina 1%. Faço a homogeneização do sistema. E agora, utilizando o indicador, eu vou colocar, já tenho até uma pipeta separada, uma pipeta Pasteur separada. Vou colocar 6 gotas de indicador em cada frasco. Faço a homogeneização do sistema. Vejam que agora as minhas soluções estão amareladas, né? Na verdade, essa cor é basicamente um verde limão. Então significa que o que eu tenho aqui é basicamente o meu indicador no estado aniônico, tá? Bom, agora a gente vai dar início à titulação. Então, com as 3 amostras previamente preparadas, eu vou titular com uma solução de nitrato de prata previamente preparada. Então, assim como nós fizemos no último experimento, eu vou ambientar a bureta com o nitrato de prata. Descarto a solução. Preencho novamente a bureta e ajusto o menisco. Retiro a última gota, presa aqui na ponta da bureta, ajusto a altura da bureta, e então agora vou iniciar a minha titulação.
Lembrando que o ponto final para essa titulação é a formação de um precipitado de cor rósea, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter a formação de um precipitado branco do cloreto de prata, e a partir do momento em que nós não tivermos mais cloreto no meio, esse precipitado deixa de ter uma carga negativa na sua superfície, passa a ter uma carga positiva, atraindo o indicador para a sua superfície, né, por um processo de adsorção, fazendo com que o indicador mude dessa cor esverdeada para uma cor rósea. Então, nós pararemos a nossa titulação. Vejam, é uma titulação realmente rápida, a coloração já foi alterada. Então, anoto o volume. (3,98 ml). Vou ajustar novamente o menisco. E vou passar para a segunda titulação. Ponto de viragem, um precipitado rósea. Anoto o volume. (3,90 ml). Ajusto novamente. E faço a minha última titulação. Ponto final atingido. Anoto o volume. (3,96 ml). Bom, então temos aqui, né,
3 titulações feitas partindo de alíquotas, né, com volumes iguais de amostra, né, porque essas alíquotas foram coletadas a partir de uma pipeta volumétrica. Então, certamente, o volume em cada uma delas de titulação, o volume do titulante gasto, vai ser realmente muito próximo. Nós temos aí 3,98, 3,90, 3,96 ml. A partir desse momento, eu posso fazer a média desses 3 volumes e então calcular a concentração de cloreto nessa amostra de soro fisiológico. Lembrando que essa amostra que nós estamos titulando dentro do Ellen é uma amostra que foi diluída no balão. Então, a concentração encontrada aqui precisa ser, então, multiplicada pelo fator de diluição para descobrir a concentração final na minha amostra real, que é a amostra de soro fisiológico. Tá? Então, vejam, lembrem da etapa de diluição e vejam que, para o cálculo da amostra real, nós precisamos, então, multiplicar por um certo fator de diluição, que é calculado mediante a quantidade de amostra real, original, diluída pelo volume do balão. Tá? Então, esse é um ponto importante. Esse é o método de Fajans, baseado, então, num processo de adsorção por um indicador, que é um indicador orgânico, que é essa molécula de diclorofluoresceína. E a partir desses dados nós vamos calcular a concentração de cloreto. Tá? Pessoal, é isso. Obrigado. Nós veremos agora, a partir desse momento, o último método dentro do método de precipitação, né, de volumetria de precipitação, que é o método de Wöhler. O método de Wöhler também é um método interessante e vai servir para a gente quantificar brometo nas nossas amostras. Vamos lá, pessoal. Então, temos aqui, né, o nosso último protocolo da volumetria de precipitação, que é o protocolo baseado no método de Wöhler. Qual que é a ideia do método de Wöhler, né? Qual que é o princípio do método de Wöhler? Na verdade, é uma titulação baseado no consumo de um reagente em excesso. Então, vejam o que nós vamos fazer nessa titulação. Primeiro, o que a gente vai determinar pelo método de Wöhler? Pelo método de Wöhler, a gente poderia determinar cloreto, iodeto, brometo. A gente já determinou o cloreto. Então, agora uma opção seria a determinação do brometo. Então, vejam que eu tenho uma amostra que foi previamente preparada, né, uma amostra de brometo de potássio. Eu quero descobrir a concentração dessa amostra, eu quero saber o quanto eu tenho de brometo nessa solução preparada. Então vejam que, de acordo com o protocolo, a gente vai pipetar uma certa alíquota dessa amostra, né, para um Erlen de 125, e aí a gente vai dar início ao protocolo, acrescentando a água, acrescentando nitrato de prata, ácido nítrico e um indicador chamado alúmen férrico. Né? Então vejam o seguinte, ao colocar uma amostra de brometo nesse Erlen, e junto a ele colocar uma certa quantidade de nitrato de prata, aquele mesmo nitrato de prata que foi padronizado pelo método de Mohr, né, vocês já sabem a concentração do nitrato, essa quantidade de nitrato de prata, acrescida aqui, que são 10 ml, vão ser superior, né, o número de mols de nitrato de prata vai ser superior ao quanto eu tenho de brometo na minha amostra. Tendo mais nitrato de prata do que brometo, o nitrato de prata com brometo formará o brometo de prata e vai sobrar prata na amostra, porque eu estou colocando nitrato de prata em excesso. Sobrando prata, eu vou titular com um outro reagente, que é o tiocianato de potássio. Tiocianato, o íon tiocianato, né, o ânion tiocianato, ele é extremamente sensível à presença de prata e ele vai formar tiocianato de prata. Ao consumir toda a prata, mesmo aquela que estava em excesso, sobrando o tiocianato, né, que vai ser o meu titulante, a próxima gota de tiocianato, ao
ser acrescentada ao cair no meio reacional vai reagir com o ferro 3 desse nosso reagente alúmen férrico, que também é uma solução previamente preparada. Então, o tiocianato, ao interagir com o ferro 3 do meu indicador, vai formar o tiocianato de ferro 3, que é um indicador, é uma solução vermelha, um vermelho intenso, muito característico desse sistema, o tiocianato férrico, o tiocianato de ferro 3. Então vejam que a titulação do tiocianato está sendo uma titulação para quantificar o quanto de prata sobrou após o nitrato de prata reagir com o brometo, com a própria amostra. Então nós estamos fazendo uma titulação do excesso de prata. Então quer dizer, sabendo o quanto eu tenho total de prata colocado aqui na minha amostra, porque eu sei a concentração e eu sei o volume de prata que eu vou colocar. Sabendo o quanto sobrou de prata, eu descubro o quanto de prata ou quanto de prata reagiu com o brometo. Então, sabendo o todo e tirando o excesso, o que sobra foi aquilo que já tinha reagido com o brometo. Então, nós estamos fazendo uma titulação do excesso. Vejam que é um outro parâmetro, por isso que o método de Vollard é um método à parte, é um método distinto. Tá? E é claro que nós vamos formar um complexo colorido do tiocianato de ferro, que é o indicador utilizado mostrando o ponto final da titulação. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos para a parte prática, os cálculos e a teoria, a gente vai conversar melhor na aula teórica, na aula teórica. Bom, então, primeiro, titular, na verdade, pipetar 10 ml da amostra contendo brometo para os Erlings de 125. Como eu tenho que ter uma quantidade exata de amostra, eu vou utilizar uma pipeta, a nossa famosa pipeta volumétrica. Tá? Então, frasco com amostra. (10 ml) em cada L. Ajusto o menisco com o meu dedo indicador e transfiro. Prontinho. 10 ml da amostra em cada frasco, amostra fechada. Já vou aproveitar e vou rotular os meus 3 L's. E agora, seguindo o protocolo, adicionar 10 ml de água destilada. Então, tenho aqui uma proveta. Muito bem. E agora 10 ml da solução de nitrato de prata. O nitrato de prata foi aquele nitrato já preparado, né, e padronizado pelo método de Mohr. E como eu tenho que saber exatamente a quantidade de nitrato de prata dentro do sistema, eu tenho que pipetar esse nitrato de prata com a minha pipeta volumétrica. Então, o que eu fiz para agilizar aqui na nossa gravação? Né? Então, antes de pipetar a amostra, com a pipeta lavada e limpa, eu já separei
10 ml do nitrato de prata, pipetado com a minha pipeta volumétrica, tá? Em cada uma dessas provetas aqui de 10 ml. Então agora o que eu faço é basicamente, aí é claro, né, eu lavei a pipeta, tomei todos os cuidados de limpeza para poder então no início do vídeo usar a pipeta volumétrica para tirar as alíquotas da amostra, tá? 10 ml de cada da amostra em cada L. Agora o que eu faço é aproveitar que eu já coletei os 10 ml do nitrato de prata, eu vou transferir esses 10 ml para o L. 10 no primeiro, 10 no segundo e 10 no terceiro. Vejam que eu tenho a formação de um sistema esbranquiçado agora, né? Um precipitado branco. Isso daqui, na verdade, é a reação do nitrato de prata com o brometo da amostra, formando brometo de prata, né? Só que como eu tenho mais nitrato do que brometo da amostra, eu tenho prata sobrando aqui no meio. Então eu vou titular essa prata, e assim que eu consumir toda a prata, a próxima gota de tiocianato de potássio vai reagir com o indicador do meio. Então tem dois pontos importantes agora. Primeiro, o meu meio precisa estar ácido. Porque, senão, ao colocar o indicador que tem ferro, eu posso ter a formação do hidróxido de ferro se o meio estiver básico. Então, para evitar a formação do hidróxido de ferro, eu faço com que o meu meio permaneça ácido. Como que eu faço isso? Eu vou acrescentar 2 ml de ácido nítrico, 6 mol por litro. Então, o ácido nítrico, eu tenho ele separado como um reagente aqui, né? Ácido nítrico 6 molar. Eu vou usar aquela estratégia que eu já expliquei para vocês, pegar um becker vazio, marcar aqui no becker, né, que é um becker de ácido nítrico, transferir uma fração, uma quantidade pequena do ácido nítrico para o becker, e utilizar o ácido nítrico do becker, tá? E não coletar direto do frasco de origem. Então tem um frasco aqui, né? Tem um becker com ácido nítrico, 6 molar. Vou usar uma pipeta graduada de 5 ml e vou pipetar 2 ml em cada L. Completo até 5. E agora eu venho de 0 a 2. Pronto. Agito o sistema. Continuo de 2 a 4 ml. E agora, claro, né, de 4 a 5 tem 1 ml só, então na verdade eu volto a minha pipeta para cá, completo de novo até o 0. De 0 a 2, indicando 2 ml de solução. Nesse caso, ácido, né? Pronto. Deixo o ácido ali no cantinho. Homogeneizo o sistema. E agora sim, com o meio ácido, eu posso acrescentar o meu indicador. Então eu vou acrescentar 8 gotas dessa solução de alúmen férrico, previamente preparada. 8 gotas, então eu posso utilizar aqui uma micropipeta, né? Uma pipeta Pasteur. Coleto o indicador, 8 gotas.
pegar um papel para limpar a mão. Homogeneizo novamente o sistema. E agora vou titular esses três sistemas com a minha solução de tiocianato de potássio ou de amônio também, tá? Então nós temos aqui, na verdade, tiocianato de potássio, já é um padrão primário, então essa solução não tem uma concentração exata de 0,03 molar, tá? Vou preparar a titulação. Novamente, um becker para descarte. E um becker para o tiocianato de potássio. Vou fazer a ambientação da bureta. E agora eu vou completar a bureta para ajustar o menisco. Prontinho. Removo a última gota. E agora, com a bureta ajustada, eu vou dar início à minha titulação, tá? Lembrando, o ponto de viragem aqui é uma solução de cor vermelha. Vamos lá. Neste momento, antes do ponto de equivalência, o ponto final, o tiocianato, ao entrar em contato com um meio reacional, reage com a prata em excesso, formando o tiocianato de prata. Até o momento em que eu vou consumir a prata em excesso, aquela que não reagiu com o brometo, e assim que não tiver mais prata em excesso, o tiocianato vai sobrar no meio. Sobrando no meio, ele vai reagir com o ferro, formando o tiocianato de ferro. Então, vejam que eu parei um pouquinho, a cor não foi persistente. Retomo a titulação. Cor final.
Neste momento, anoto o volume. (14,62 ml). Muito bem, então temos aqui, né, nossas 3 titulações, a nossa triplicata, para uma amostra, uma alíquota de 10 ml da nossa amostra de brometo, tendo sido previamente consumida por 10 ml de uma amostra de nitrato de prata com uma concentração previamente conhecida, concentração essa padronizada pelo método de Mora. Então, neste momento, nós vamos partir para os cálculos, tá? Então vejam que o que foi titulado nesse instante foi a prata em excesso. Sabendo o quanto você tem de prata em excesso e sabendo o total de prata dado por 10 ml de uma concentração específica de nitrato de prata, você consegue saber o quanto da prata tinha reagido previamente com o brometo e, consequentemente, o quanto tem de brometo na sua amostra. Tá? Então, temos aqui 3 titulações, 14,62, 14,40, 14,42 ml. Posso fazer a média desses 3 volumes, obviamente, né? Depois deles terem sido corrigidos de acordo com o fator de correção da bureta. Faço a média e então calculo a concentração de prata em excesso, tiro do total de prata que tinha sido acrescido para descobrir o quanto de prata reagiu com o brometo e, consequentemente, o quanto de brometo tem na amostra. Bom, pessoal, é isso. Esse é o método de Vollard, tá? É um método baseado nessa formação desse complexo de tiocianato férrico, tá? O tiocianato de ferro 3. E um método válido para determinação da quantidade de brometo em uma certa amostra, tá ok? Então, faremos os cálculos na aula teórica, os detalhes dessa titulação do excesso de prata, tá? E espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado todo o procedimento. É claro que agora eu vou descartar todos os reagentes, limpar a vidraria e a gente encerra por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.